E aí, beleza? Estamos em Porto Príncipe, no Haiti, e Sorene Fielding está grávida. Visitava o país com seu marido, até que um garoto ofereceu para ela uma benção para o seu bebê, sendo levada até mulheres que, através de um ritual, abençoaram sua filha, e ela era esposa de Victor Fielding, fotógrafo que queria saber se ela estava bem, e disse que passou por um belo ritual de proteção para sua filha. Mais tarde entraram em uma igreja católica, achando tudo muito bonito. E depois Victor sai para tirar algumas fotos para o trabalho e Sorene fica no quarto de hotel. Mas essa paz acaba quando de repente é surpreendida por um terremoto que passou sobre o Haiti e Sorene tenta descer as escadas, mas tem dificuldade por estar grávida e a multidão desesperada de pessoas passando. Victor até tenta chegar a tempo, mas o hotel foi prejudicado. As pessoas em desespero saíram dele e ele encontra Sorene embaixo dos escombros pedindo para Victor proteger sua filha. No hospital ele tem uma triste notícia que apenas uma poderá se salvar e ele terá que escolher entre sua filha e sua esposa. Ok, mas agora vamos para Pierce, na Geórgia, 13 anos depois desse acontecido. Angela vê fotos de sua mãe quando ainda estava viva e seus pertences pessoais guardados. Seu pai apressa Angela, pois tem 20 minutos para tomarem café e saírem, e parece que ela estava estudando para a prova de matemática. Ele pediu para o seu pai deixar ela estudar aquela tarde com sua amiga Catharine, só que ele, depois do trabalho, tinha planos com ela. Mas ela ficou insistindo e o relacionamento dos dois era até que legal, entre pai e filha, brincando de se esconder aquela manhã, que rendeu boas risadas. Victor só não gostou dela ficar pegando as coisas da mãe dela sem pedir, e também tinha um lance com a vizinha que vivia reclamando das lixeiras na frente de casa. Sua amiga Catharine tinha 2 irmãos insuportáveis, e ali na frente da escola, Victor deixou sua filha ir na casa de sua amiga, mas era para ela voltar antes do jantar. Porém, não pareciam que iriam estudar, pois estavam combinando algo para fazer, e também se os pais delas acabassem ligando. E enquanto o Victor treinava boxe e depois ir para o seu trabalho de fotografia, que precisava de muita paciência, Angela e Catharine, depois da aula, foram para a mata. Segundo elas, iriam falar com espíritos em um lugar especial, e o objetivo de Angela era falar com sua mãe usando esse ritual. Porém, a noite cai e Victor percebe que sua filha não voltou. Começando a se preocupar, liga para a casa de Catharine. Sua mãe explica que as duas foram estudar na casa de outra garota, e assim que ligam para essa amiga, ela diz que não sabem onde elas estão, pois ela só tinha um número para mentir caso eles ligassem. E foi aí que começaram as buscas pelos locais da mata perto da escola, só que sem muito sucesso, até que acharam a mochila de Catharine e Victor, em uma caverna, achou o tênis de sua filha, e foi aí que começaram as investigações policiais para um possível sequestro ou desaparecimento. Na delegacia, os ânimos estavam à flor da pele, pois não sabiam quem tinha influenciado quem, e a notícia se espalhou que um importante membro da igreja teve sua filha desaparecida junto com sua amiga. Victor tenta achar informações com moradores de rua, só que fica bastante estressado com as insinuações e quase perde a cabeça. Ao chegar em casa, Victor tem uma surpresa, pois seu vizinho Stuart convidou a doutora B. Hyde para abençoar sua casa junto com outras curandeiras, mas ele mandou Stuart tirá-las dali e percebeu que no brinquedo de papel de sua filha, ela estava procurando sua mãe. Porém, na manhã seguinte, em uma fazenda, um cavalo estava mal e o fazendeiro pediu para o seu filho pegar remédios, mas assim que ele entrou no curral, ouviu uma voz estranha e ao abrir uma das baias, teve uma grande surpresa. As garotas estavam ali, perguntando para o garoto onde elas estavam. Seu pai então foi desesperado para o hospital e quando entrou, ela achou que ele estava com raiva por ter perdido a noção do tempo. Mas a detetive queria que ela falasse ao seu pai quanto tempo ela achava que ficou desaparecida. E aí veio a surpresa, pois para Angela parecia horas, mas ela tinha desaparecido por 3 dias na mata e depois acordaram dentro de um celeiro. Os pés delas estavam queimados e horríveis e passaram por mais exames detalhados para descobrir se foram hipnotizadas ou não. Depois verificaram marcas para ver se não foram abusadas e ainda se eram virgens, mas tudo parecia normal. E a detetive ainda estava na investigação de como andaram 50 quilômetros de um bosque sem ninguém perceber, e Catharine foi a primeira a demonstrar comportamentos estranhos no hospital. E depois foi Angela trincando o vidro para que um bebê parasse de chorar e queria ir embora. Naquela noite no quarto, ela explicou que acendeu uma vela para tentar uma ligação com sua mãe na mata, pois ouvia sua mãe falando com ela de vez em quando. Porém, a experiência foi estranha, pois ninguém apareceu e nada
falou com ela e ela apenas pegou o cachecol e foi embora. Só que o espírito estava lá no quarto, bem atrás de seu pai, e ela pediu para ele a deixar em paz. Catharine também estava com comportamentos estranhos no banheiro e sua mãe disse que no dia seguinte iriam para a igreja. E quando Victor foi escovar os dentes, Angela ficou brincando com a luz. E assim que seu pai colocou ela na cama novamente, voltou para escovar os dentes, mas ela reapareceu de novo do seu lado, perguntando o que ele tinha falado para ela. Victor não entendeu nada e depois foi ver se era problema com o disjuntor e aí acabou até queimando ele. Porém, de manhã, ao tentar fazer panquecas para sua filha, assim que ele entra no quarto, a garota tinha molhado a cama e precisava tomar banho, e ele ficou meio sem entender o que estava acontecendo, e ao voltar ao banheiro, a água estava com uma cor estranha, e ao procurar sua filha no quarto, Angela atacou seu pai por trás, e depois teve um surto, e Victor teve que levar ela para o hospital, que repetia que queria falar com sua mãe, e eram para eles pararem de tocar nela, e parecia espasmos violentos. Usaram sedativos para acalmar a garota, e as coisas pioraram, pois além das unhas, ela tinha ferimentos estranhos na barriga e agora mal conseguia falar. Já Catharine estava incomodada na igreja, pegando coisas com o pé bem no dia que o pastor queria celebrar que ela tinha voltado sã e salva para a igreja. Porém, assim que a Santa Ceia começou, Catharine saiu de perto dos seus irmãos e foi até os fundos da igreja para destruir o pão e o vinho, pois seu pai encontrou tudo destruído, e bem na hora do sermão do pastor, ela apareceu no corredor, interrompendo o que ele estava dizendo, repetindo as palavras corpo e sangue várias e várias vezes, assustando todos por ali. E seu pai e sua mãe teve que segurar a garota, que parecia estar com o mesmo surto que Angela. No hospital, a mãe de Catharine acreditava que elas vieram da mata com alguma coisa demoníaca, pois assim como Jesus, que depois de morrer ficou 3 dias no inferno para afirmar sua autoridade sobre o diabo, foi por 3 dias que as garotas desapareceram, e por isso estavam com os pés queimados e com certeza estavam possuídas pelo demônio. Bom, pelos comportamentos de Angela com a enfermeira, falando o nome de Mary Xavier, parecia estar com o bicho mesmo e sangrando ali na sua frente. E Victor teve que visitar o sanatório para deixar sua filha caso o diagnóstico desse positivo. Porém, ao chegar em casa, a senhora Anne queria entregar um livro religioso de exorcismo para Victor. Só que ele não acreditava nesse lance de coisas ruins serem atribuídas ao diabo e coisas boas a Deus. Isso era apenas coisas de religiosos que não sabem as respostas para as coisas. Mas Anne contou que antes de fazer votos para entrar no convento, ela ficou grávida e escolheu tirar a criança. E quem entra no convento tem que escolher um nome e ela nunca pôde usar o dela. Só que a filha dele essa manhã sabia que a irmã Mary Xavier era ela e também do bebê, algo que ela nunca contou para ninguém. Ele então decidiu ler aquele livro e viu que um trecho dizia que as cicatrizes pediam ajuda. Verificando as fotos de sua filha e vendo um vídeo de Chris McNeil, que era a autora daquele livro e também presenciou o clássico exorcismo de sua filha em 1973. Victor então começa sua busca para achá-la e Anne vai atrás do padre Maddox, pois alguém precisa da ajuda dele. E Victor finalmente encontra Chris McNeil em sua casa e começam a conversar sobre a possessão de Regan, sua filha, que basicamente ela explica que não presenciou o exorcismo, mas viu muito bem a possessão de sua filha, pois passou com ela lado a lado. E 10 anos depois do exorcismo, ela ficou estudando todas as culturas religiosas e rituais para entender como sobreviver a essas experiências traumáticas, porém ela escreveu o livro e sua filha odiou, nunca perdoou ela pelo ocorrido e desapareceu, pois ela nem sabia onde ela estava. Mas nesse momento Victor mostrou as fotos da cicatriz de sua filha e precisava da ajuda dela. Então Chris o segue até o hospital psiquiátrico, onde o padre Maddox estava esperando, e assim que viram como ela estava no seu leito, Chris perguntou da outra garota, que seria uma má ideia deixar ela em casa sozinha. Victor então vai até a casa deles e na janela do quarto de Catharine estava aberta. Então decidem entrar e Tony e Miranda pareciam que não estavam na casa. Só que assim que o Chris vai no banheiro, ela encontra Tony desolado. Achando que não tinha mais escapatória, Catharine sobe as escadas. Chris encontra ela no quarto lendo
lendo a Bíblia Sagrada e, segundo Chris, sabia quem ela era, pois aquele demônio ela já tinha visto antes. A entidade então pergunta se ela queria ver Regan e o demônio disse que Catharine estava no inferno, sendo usada por ele. Mas a garota começou a se contorcer e Chris usou palavras de exorcismo para afugentar o demônio no canto do quarto e assim o crucifixo caiu da parede. Assim que a garota voltou para a cama, pegou o crucifixo e surpreendeu Chris, furando seus 2 olhos, dizendo que agora nunca mais ela veria sua filha Regan. Os médicos chegaram no local para resgatar Chris e seu estado era preocupante. Porém, a garota estava totalmente possuída e o padre Maddox foi pedir autorização para a igreja para fazerem o exorcismo, pois tinha orado sobre as garotas e era extremamente perigoso deixá-las assim. Victor vai ver Chris se recuperando no hospital e ela reforça que precisa passar por um exorcismo, porque o demônio insistia que Regan estava morta, mas ele precisava aumentar sua fé, pois só assim as pessoas conseguiriam forças para passar por isso. Victor então vai atrás da doutora Behyde e a encontra em um cemitério, e ela diz que através da sua religião de matriz africana irá tentar ajudá-lo com sua filha, e começam os preparativos na sua sala de estar, com as cadeiras onde as garotas vão ficar. Porém, o estado de Angela é complexo. A garota precisou ficar amarrada para sair do hospital e Catharine foi levada em um estado parecido até a casa de Victor. Eles então chamam o pastor da igreja de Tommy e Miranda, além de Behyde, que começam os preparativos, e o padre está a caminho, também fará parte do exorcismo. Prenderam as cadeiras no chão para não saírem do local, porém assim que o padre chegou, disse que a diocese não permitiu que ele fizesse o exorcismo, e as garotas deveriam ser internadas, pois caso morressem, a culpa cairia na igreja. Porém, iriam continuar sem ele, mas ele deu a Bíblia do exorcismo romano para Anne, para ela ter fé e continuar tentando, abençoando ela naquele momento, pois ela iria precisar de muita força para conseguir passar por isso. Ok, poderiam juntos conseguir e foi a hora de começar. Behyde acendeu algumas velas e entregou um amuleto de proteção a todos, e Anne começou a dizer o rito romano de exorcismo. Mas Angela já olhava de uma forma como se nada que ela estava dizendo iria servir, e Catharine ainda cuspiu no rosto de Anne, dizendo que ela morreria, e o pastor tentou ajudar, mas as entidades sabiam o ponto fraco de Anne e disseram várias coisas para confundir a cabeça dela, e os demônios a deixaram fraca. Porém, o único que não acreditava era Victor, pois sua filha disse isso na cara dele. Agora parecia que os demônios estavam ainda mais fortes, mas a doutora Behyde usou uma mistura especial de vinagre oferecido em zombaria, que na verdade era água benta, e isso fez com que Catharine vomitasse algo bizarro e depois começaram a passar mal, como se algo dentro do corpo delas fossem sair. Abriram a boca liberando um gás de cheiro horrível, mas de novo Behyde usou mais um dos seus conhecimentos, cuspiu algo no fogo que fez a fumaça consumir aquela que as garotas liberaram, levando isso direto para a lareira, porém era só o começo. Só que assim que Victor saiu para fora, o padre estava dentro do carro rezando e ele bateu no vidro dizendo que a luta era dentro da casa e não no carro dele. Mas agora parecia estar mais difícil essa possessão e Victor começa a rezar o Pai Nosso, e sua filha diz que ele nunca quis ela na verdade. Quando ele teve a oportunidade de escolher entre ela e sua mãe, Victor escolheu sua esposa, e ela repetiu as mesmas palavras que ele disse para o médico. E já que ele fez uma escolha em sua vida, hoje teria que fazer outra, pois apenas uma das garotas iria sobreviver ao exorcismo. Deixaram a dúvida entre os pais que não puderam fazer a escolha, mas nesse momento o padre entrou na casa, orando para entrar nessa batalha com as entidades, e essas orações ficaram cada vez mais fortes e as entidades cada vez mais confusas. Mas ele acabou encostando nas garotas e isso foi uma péssima ideia, pois as entidades de alguma forma conseguiram torcer o seu pescoço e o padre foi morto ali na sala. Victor correu até os pertences de sua esposa e colocou o cachecol de sua esposa em Angela, dizendo que ela a amava muito, que ele também a amava, e se Angela morrer, ele morreria junto. Só que nesse momento, Catharine também pede por socorro, e Tony, o seu pai, diz que escolhe Catharine. O demônio começa a agir, e Angela começa a sofrer. Eles até tentaram desamarrar a garota, só que com apenas um golpe, ela envia Victor para longe, e Angela fica em pé, na verdade flutuando, e a entidade
entidade se manifesta. Ela começa a vomitar algo que seria o demônio para cima e poucos segundos depois cai desacordada sem batimentos cardíacos. Catarine até tem um tempo de consciência, mas acaba ficando sem batimentos cardíacos também e acorda no beco presa junto com a entidade, que não a deixa sair. Mas agora, em um flashback de muito amor, Angela acorda com seu pai nos braços, porém Catarine ainda estava presa com o demônio. Na verdade, completamente sem batimentos e nada foi possível fazer, nem massagem cardíaca, nem desfibrilador. E alguns segundos depois, a polícia chega no local e encontra 2 corpos. Porém, agora o pastor, o pai e a enfermeira teria muita explicação para dar às autoridades, e Anne, em seu depoimento, diz que o diabo tem um objetivo: fazer as pessoas desistirem. E esse é o seu trunfo, mas quando resistimos, assim como Jó no deserto, seguir firme e crer, a vitória será muito melhor. No hospital, Regan foi visitar sua mãe e Angela se sentia feliz, mesmo tendo perdido sua melhor amiga. Terminando assim, Exorcista o Devoto, filme de 2023, e eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes, valeu, é nóis. Fui!